Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos e bem-vindos a mais esse encontro de lançamento. Estou muito bem acompanhado aqui pelo professor Clodoaldo Lacerda, que acaba de lançar o seu livro Gestão Ambiental nos Curtumes. Uma especialidade dele, ele já vai dar mais detalhes sobre o livro. O objetivo desses nossos encontros, né, professor Clodoaldo, é apresentar o autor e a sua obra para que mais gente conheça o caminho de publicação que nós temos aqui na nossa editora. Já aproveito para dizer, aqui embaixo ou em cima desse vídeo, a depender da rede social que você está acessando ele, tem os nossos contatos e o contato para você acessar o livro, a obra também do professor Clodoaldo. Professor Clodoaldo, muito bem-vindo. É uma alegria imensa para a gente lançar os livros dos nossos autores. E eu queria que você já de arrancada se apresentasse quem é o professor Clodoaldo, o porquê que você estuda esse tema desse livro. Então, se apresente um pouquinho para o pessoal te conhecer, de onde é que você está falando, cidade, estado, enfim, e fique à vontade para se apresentar. Bom, professor Ivânio, é um prazer, é uma alegria estar aqui com você, né? Podendo lançar oficialmente esse meu livro. Esse livro tem uma história muito interessante, porque ele é fruto de uma dissertação de mestrado que eu fiz. Na verdade, eu sou pesquisador da área ambiental, da área de gestão, né? Por formação, eu sou contador, economista e administrador, tá? Estou falando aqui de Dores de Campos, interior de Minas Gerais, Campo das Vertentes, uma cidade pequenininha do mapa, 10 mil habitantes só, tá certo? Eu tenho 55 anos de idade, completei ontem, recentemente, né? Que é uma alegria, um prazer estar celebrando o meu aniversário com esse lançamento dessa nossa obra, tá certo? Esse livro ele tem muita importância para mim, porque alcançar o título de mestre, tá? Me levou no patamar não só acadêmico e cultural, mas também me permitiu abrir, descortinar novos horizontes de trabalho. Hoje eu sou professor universitário, sou professor há 30 anos, mas leciono na faculdade há cerca de uns 15 anos e trabalho com gestão, trabalho com administração, trabalho com contabilidade. Mas meio ambiente é uma temática a qual muito me instiga, muito me provoca, porque eu sou daqueles ecochatos que acredito que a gente precisa cuidar do meio ambiente, a gente precisa tratar da questão ambiental, porque é importante a gente entender que geração nós vamos passar para aqueles que nos sucederão nesse mundo. Então é importante chamar a atenção. Então, preocupar com a causa ambiental não se trata só mais questão de ONG, de Greenpeace, de qualquer outra organização. É um dever do ser humano. Então, quando eu fui pesquisar sobre gestão ambiental, eu alinhei sobre dois conteúdos que eu gosto muito. Uma é a questão da gestão, da administração, e outra é a questão do meio ambiente. E compreender sobre os curtumes, especialmente da minha cidade, é entender se de fato eles têm ou não têm a tratativa da gestão ambiental, têm ou não têm o cuidado, né? Eles são extremamente, a atividade em si é extremamente nociva ao meio ambiente, mas percebe-se através da experiência que nós adquirimos que existe meio sim de se tratar a questão ambiental, de se mitigar esses impactos ambientais e contribuir para um mundo que seja melhor. Que maravilha! De fato, aqui na cidade de Veranópolis, onde nós estamos, também teve já muita empresa calçadista, professor Clodoaldo, e os curtumes que, obviamente, né, suportam, né, enquanto provedores de insumos, tinham esse impacto ambiental. E é isso, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente encontra soluções. Então, o teu estudo tem essa pertinência e o olhar do pesquisador sobre isso é fundamental, né? Esse é o papel da academia, né? Ajudar o mundo a ser melhor, e a sua dedicação é, de fato, né, elogiável. Parabéns pelo trabalho, parabéns mesmo. Eu queria que tu contasse, para nós começar o nosso papo aqui, Clodoaldo, como é que você nos encontrou? Antes de nós entrar na obra propriamente dita, na feitura do teu livro, né? Como é que você encontrou a editora e por que você resolveu, né, fazer com a gente esse teu livro? Conta um pouco para a gente. Então, primeiro que eu já tinha esse desejo, esse sonho de publicar essa obra. Eu falo que as obras e os estudos e a pesquisa não devem se limitar à academia, não deve ficar restrita à academia, porque o acesso é muito restrito, as pessoas têm dificuldade, ninguém tem muita paciência de ler uma obra acadêmica, porque ela tem que seguir uns parâmetros técnicos, e esses parâmetros técnicos eles acabam complicando um pouquinho a leitura. Não é um livro de fácil leitura, né? Aliás, a obra científica não é uma obra de fácil leitura, de fluidez do ponto de vista da leitura. Mas quando você converte num livro, ele tende a ficar mais acessível, uma linguagem mais próxima do povo. É essa que era a nossa preocupação.
Eu, particularmente, desde que eu defendi minha dissertação de mestrado, eu entendia que eu precisava tornar essa obra mais pública, que só no limite da academia não era suficiente, porque as pessoas precisavam entender, terem preocupações com as questões ambientais. E eu estava pesquisando nas redes sociais, tá certo? Sobre uma forma como é que eu vou dizer, de publicar. E é interessante os algoritmos, você sabe disso, você começa a pesquisar uma coisa, aquilo começa a aparecer. E dentro do que eu estava pesquisando na rede social sobre editora, sobre como publicar, porque na verdade eu não tinha nem noção de como publicar, como fazer um livro, nunca fui treinado para isso, eu construí o trabalho científico, mas não sabia como converter ele no livro. E foi aí que apareceu a editora Feriana. Na verdade, ela veio, acredito eu, pelo algoritmo, ou seja, de alguma forma eles apresentaram. Eu vi uma foto sua, inclusive, na divulgação em um vídeo falando sobre a editora. Vocês justamente publicavam, né, a questão de livros acadêmicos, de dissertações, monografias, de teses de doutorado. E aí eu entrei em contato. Na verdade, eu não entrei em contato, eu curti, passei a seguir a editora Freiriana, e imediatamente o Algarismo Somassá, e eu fui, acho que eu cheguei a fazer um comentário em alguma das publicações de vocês, e aí a editora Freiriana é que entrou em contato comigo, foi muito legal, que houve essa sintonia, né? Que eu falo que o universo conspira a favor, o algoritmo ajuda a chegar. Vocês entraram em contato comigo, o primeiro contato perguntando se eu tinha interesse ou não, eu falei que eu tinha muito interesse, e aí vocês começaram a falar, fizemos uma reunião, né, inclusive com você, discutindo Isso. sobre os termos dessa obra, como que era, como funcionava. Confesso que eu fiquei bastante inseguro, com medo, não só da publicação, não conhecia a editora. Fui lá no Reclame Aqui, pesquisei algumas coisas sobre vocês, Muito porque eu bom sou isso aí. metódico, né, como bom gestor. Vi que só tinha referência positiva e resolvi investir, embarcar nessa aventura de transformar. Eu já tinha escrito, mas de transformar, porque é diferente. O linguajar, prefácio, pós-fácio, algumas características que vocês me ensinaram, né? Discutir sobre capa, né? Eu achei fantástico a discussão sobre capa. Então, assim, É, foram momentos, etapas que nós fomos construindo junto. Então, eu descobri através da rede social, temos um contato, deu match, né? E aí a coisa boa. evoluiu. Que delícia. É por onde a maioria, 99% dos nossos autores e autoras hoje nos encontram, né? Pela internet. Porque como a gente está aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui em Veranópolis, na Serra Gaúcha, daqui a gente opera nacionalmente. Então a gente usa as redes sociais para contar para todo mundo, olha, nós existimos, estamos aqui fazendo livro, hoje são mais de 700 livros publicados, né? E vamos tocar nesse assunto que você já tocou, né? A capa do livro, a feitura do livro como um todo, né? Eu queria que Uhum. você comentasse, professor, como que foi essa jornada, né? Que nem você disse, pegar o texto acadêmico e converter num livro, né? É uma jornada. E olhem, pessoal, a belezura que ficou, né? A ideia que está por trás desse material, né? Isso que é uma produção sempre inédita, quer dizer, única, né? Sempre com uma foto do autor, seu mini currículo, mini bio, né? Uma Uhum. epígrafe aqui na orelha da capa, que isso é uma construção que não existia. Como foi para você fazer essa jornada junto com os designers, com o pessoal da produção, fazer o livro nascer, vamos dizer assim, né? Então, eu falo que isso aí foi um parto. Inclusive, quando eu recebi os 40 livros iniciais dentro do combinado, eu tenho um amigo meu que ele fez questão de fazer um vídeo e eu falava exatamente isso. Nasceu minha criança. Porque, na verdade, eu sou solteiro, não tenho filho, e o meu filho é meu livro, o meu filho é minha obra, né? Que há de perpetuar pela eternidade. É assim que eu vejo uma obra. Então, assim, eu acho muito interessante, porque, na verdade, a editora Freiriano, né, porque você está aqui fazendo essa entrevista, ela é muito organizada. Nós tivemos uma agenda de trabalho, teve uma reunião para tratar de determinadas partes, então foi muito interessante. Quando foi definido para a gente conversar sobre a capa, eu fiquei pensando assim, como que vai ser essa capa? Que ideias vai ter da capa? Interessante que os curtumes que eu pesquisei foram na minha cidade. Minha cidade chama Dores de Campos, como eu falei. Ela tem um título, tá, estadual de Capital Mineira das Selarias. Inclusive, a administração pública está buscando esse título também do ponto de vista nacional, porque nós temos muitas selarias na cidade que depende, né? Não, nós temos fábrica de calçado aqui, tem uma enorme, a maior da América Latina, que eu trabalhei 28 anos e meio, tá? Marluvas, equipamento de segurança limitada, mas tem mais de 300 selarias de fundo de horta, entre oficiais e oficiosas, que todas dependem do couro. A cidade respira couro. Por isso nós tínhamos, na época da minha pesquisa, 11 curtumes, os quais eu fiz a pesquisa
Exatamente. E aí, como seria a capa? Aí o pessoal, e assim, Dores de Campos, você falava para o pessoal, eu até mandei para eles um livro local da cidade que conta sobre a história, chama Na Terra da Figueira Encantada, que conta a história de Dores de Campos. O autor é o Zé Lopes Pereira, exatamente. E aí, o pessoal da edição gráfica foram muito como é que auspiciosos, muito cuidadosos, me trouxeram algumas opções de capa. Se você pegar a capa aí, como você mostrou agora há pouco, você vai ver que tem uma placa de couro por trás, é uma peça de couro, isso, marrom, e foi feita a figueira de uma forma estilizada em cima da placa. Essa é a nossa figueira encantada, que representa Dores de Campos. Então, na verdade, nós temos o couro representando os curtumes, que a obra versa sobre a gestão ambiental dos curtumes, e a figueira que acabou tendo dois sentidos. Tem a questão ambiental, porque é uma árvore que Claro. traduz o meio ambiente e, ao mesmo tempo, é um símbolo da minha cidade. Então, a figueira representa Dores de Campos e o meio ambiente. Então, assim, a capa ela meio que concatenou. Se você olhar a capa e fazer essa leitura que eu estou falando aqui, você vê a obra, né? As Meio duas coisas. ambiente, Dores de Campos com a figueira e a Lindo. placa de couro, né? Muito legal. E o pessoal trouxe algumas opções, mas eu achei essa mais fantástica. Tinha uma outra de capa dura, bonita, sabe? Mas ela ficou muito assim, distante. Eu tenho uns Aham. amigos na faculdade, eu sou professor universitário da Sim. área de marketing. Sabe o que eu fiz? Peguei as capas que foram me Aham. enviadas, Boa acho que ideia. três Aham. capas, 3 e sempre, né. fiz uma enquete na minha rede social. Usei todas Excelente. as redes sociais que eu tenho, inclusive mandei para grupos de WhatsApp da faculdade, de alunos, e assim, Boa. disparada essa Aí o capa teve pessoal escolhendo. 90%. Aham. Ai, que E legal. as professoras de marketing falaram assim, Clodoaldo, ela é mais vendável, as outras são Mas lindas, mas essa é mais vendável, ela é clean, então foi muito legal. legal. Muito bom. Até a E escolha foi até a socializada. escolha foi socializada. Não, maravilha. E sabe que vários autores já fizeram isso que você fez, Cláudio. Eu acho genial, porque é isso. A capa é muito mais para o nosso leitor do que para a gente. Essa é uma Sim, compreensão que muitos autores vêm fazer a capa com a gente. Ah, mas eu queria isso, queria aquilo. Eu digo, tá tudo bem. Mas o que, que o teu leitor espera encontrar num livro sobre esse tema? Sem dúvida, uma chapa de couro, uma peça de isso, couro, uma né? peça de E aí você placar. trouxe a conexão com o município. Genial. E todo livro nasce aqui, né, assim, ó, do zero. E eu quero reforçar aqui, ó, em cima ou embaixo do vídeo você encontra o link para você ter acesso, contato com o professor Clodoaldo, que a gente sempre gosta de deixar, para que Isso, você possa, de repente, chamá-lo para algum evento, para lançar o livro aí em algum espaço empresarial ou de pesquisa sobre o tema, ele está à correto, disposição. Professor Clodoaldo, mais com uma vez, certeza. parabéns pelo livro, olha, é uma obra maravilhosa, vale a pena quem está nesse tema da gestão da ecologia, é um livro que vai complementar suas pesquisas e atualizá-las. E eu queria te provocar Isso. agora, Clodoaldo, você agora que já é um autor, você tem um livro, você tem uma cria, né, para chamar de sua, Sim, né? É, muita gente pode estar nesse movimento, né? Fez o mestrado, ainda não publicou, fez o doutorado, ainda não publicou, TCC também, que é um bom livro para isso. abrir portas. É, o que, que você deixaria de mensagem para quem está neste estágio? Tem um texto, mas ainda não tomou a decisão ou não fez um movimento de publicação. O que você agora, com a tua experiência, né? Você já pediu uma nova tiragem de livros, né? Porque a primeira tiragem já foi. Como é que Isso. você, o que Na você diria para verdade, quem está eu pensando? pedi a terceira A tiragem. terceira já, olha aí. A primeira veio junto, a segunda tiragem eu pedi mais 50 exemplares, porque eu tinha muitas pessoas que queriam o livro e eu queria presentear muita gente para tornar ele mais público, e agora já pedi uma terceira tiragem exatamente Maravilha. por causa disso. Porque eu fiz um lançamento, inclusive oficial na minha cidade, no salão paroquial da igreja aqui, eu fiz um Que lindo. lançamento, participaram quase 200 pessoas Uau. presencialmente aqui da cidade, amigos, conhecidos, ex-alunos, alunos, sabe? Foi um evento muito interessante. E as pessoas até hoje cruzam comigo na rua. Eu dou aula em São João del Rei, que fica a 40 quilômetros daqui, me perguntam, eu mando o link. Muita gente já comprou, inclusive pela internet, tá? Mandaram foto com o livro para mim, tá muito Que legal. demais. O que eu quero recomendar eu falo que o desafio de escrever um trabalho acadêmico e científico, como um TCC, como uma dissertação, como uma tese, é um trabalho realmente construído a muitas mãos, mas que requer muito esforço e muita energia. E o que eu quero dizer claramente é: não se limite a deixar o trabalho na academia, porque o trabalho na academia ele pode gerar alguns artigos científicos, pode publicar algumas revistas qualis.
ainda assim, ele vai estar limitado à questão científica. E eu penso que o povão, a grande massa da sociedade, deveria ter acesso, sim, às informações científicas, com uma linguagem mais própria, mais propícia, mais acessível, mas eu penso que deveria ter acesso. E a única forma que eu percebi que gera esse acesso é através da transformação dele num livro e tornar ele público. Hoje eu vejo que muito mais pessoas aqui na minha cidade, na faculdade que eu dou aula, na escola que eu dou aula, querem discutir mais a questão ambiental, querem conhecer mais dos costumes locais, querem entender um pouco mais isso a partir da minha obra. Então, assim, com todo respeito, eu entendo que as pessoas deveriam publicar. Eu mesmo gosto muito de comprar livro. Eu não passo uma semana sem comprar um livro, eu gosto de comprar, e eu sou meio antigo. Eu gosto do livro mesmo, cheiro de livro, de ler, de tocar e etc. Eu recomendo que os nossos colegas aí, né, que estão terminando de fazer a sua produção científica, ou que já fizeram, publiquem. Nós vamos estar contribuindo para uma sociedade melhor, tornando mais acessível os trabalhos que são científicos. É importante as pessoas terem vista que aquilo que a gente produz tem que ser socializado. Perfeito, sensacional. Assino embaixo, professor Clodoaldo, eu também concordo plenamente que a jornada de publicação ela é uma forma de a gente compartilhar conhecimento e mais, hein? A gente recebe também um reconhecimento, a gente é mais valorizado, a Sim, jornada profissional abrem-se portas que não se abririam sem o livro. Então, o livro tem várias potências. Agora, você só vai ter acesso a isso se você tiver um livro. Então, eu quero reforçar aqui, ó, em cima ou embaixo desse vídeo, você vai encontrar o link de acesso ao livro, os contatos do professor Clodoaldo. Se você precisar de ajuda, chama o Clodoaldo. Se precisar de ajuda, não achou o Clodoaldo, chama a gente faz a ponte, nós estamos à disposição. E o próximo vídeo a gente quer fazer com o teu livro aqui. Então, nos chame, tem os nossos contatos também. Professor Clodoaldo, muito obrigado pela partilha, torço pelo sucesso perene dessa sua obra, e quando vier o doutorado, chama que nós publicamos também, com mestrado, certeza. doutorado, vamos para os próximos livros juntos. Um grande Vai ser abraço um para você, prazer. Cláudio. Vai ser um prazer te receber novamente, e cada uma que acompanhou esse papo gostoso aqui com o Clodoaldo, sintam-se convocados, chamados à publicação, contem conosco, como disse o Clodoaldo, nós aqui gostamos de fazer uma videochamada no estilo dessa entrevista aqui, para conhecer melhor o seu livro, para entender melhor a tua jornada e poder te ajudar com o melhor tipo de publicação, seja impresso, seja digital ou na impressão sob demanda, contem com a gente. Clodoaldo, um grande abraço para você, até mais ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi um prazer estar aqui com você, foi um prazer falar sobre o livro. E eu queria terminar com a frase que está aí no livro, aí, o meu epitáfio, como é que fala? É a Aqui, epígrafe. a epígrafe. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não perca a oportunidade, aproveite esse espaço, porque ele é muito válido e é muito importante. Um grande abraço, Maravilha. pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.